Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso culto devocional desta manhã, quarta-feira. A leitura bíblica está em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Vamos ler alguns trechos. Esse texto é muito conhecido, é a cura de Naamã, o sírio. Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Muito bem. Esse general, ele vai até Israel porque sabe, ouvindo o testemunho de uma mulher, de uma menina samaritana, que estava trabalhando na casa dele, que havia um profeta que poderia curá-lo, e ele vai direto ao rei. Aí, em um determinado momento, nós vamos encontrar aqui no versículo 7, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele, e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Oremos ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome, Senhor. Estamos nessa manhã em culto devocional. Fala conosco, Senhor. Dai-nos a tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos aqui estudando sobre os profetas e sobre os livros dos profetas, os profetas menores mais especificamente. E antes de começarmos a falar sobre especificamente nesses assuntos, vem então essa breve devocionais sobre alguns elementos básicos para entendermos o ofício de profeta. Então, nós vimos aqui o título: a palavra de um profeta verdadeiro. Eliseu foi realmente um profeta verdadeiro, e ele está naquela categoria de profetas que nós dissemos, profetas orais, profetas que apenas falavam, eles não escreviam e nem tinham visões, não eram videntes. Então Eliseu era um profeta. Quando Naamã chega a Israel, e Samaria, onde estava o profeta Eliseu, não era tão longe, ele ouve falar rapidamente que aquele leproso estava ali diante do rei, e que o rei rasgara a veste, porque o rasgar as vestes era um ato de protesto, um ato de luto e de indignação, porque ao invés de ir procurar um profeta, como a menina havia informado que havia um profeta em Israel, ele vai direto ao rei de Israel. E o rei então fica indignado. Não é a mim que esse cara tem que procurar, né? Transformar isso na linguagem de hoje. Então, ele chega numa época, ele veio aqui, fala em rompimento, ele chega numa época que estava em trégua. Israel, entre muitas guerras que houve entre Israel e a Síria, então eles estavam num período de cooperação mútua. Talvez até seja por isso que Naamã fora procurar o rei.
Então, Naamã era orgulhoso. Então, o profeta nem foi ao encontro dele, mas mandou um dos seus discípulos até o encontro e deu um recado: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Isso já era um costume. Os profetas orais, eles geralmente mandam avisar as pessoas. Em 2 Reis, capítulo 9, versículo 1, o mesmo profeta Eliseu, ele manda um dos discípulos a ungir a Jeú, rei de Israel. Então, ele manda, ele fala, vai lá e unge. Então, nós entendemos que ele quis dizer o seguinte: ele foi autorizado por Deus para ser o rei de Israel, então vai lá e unja. Palavra. Naamã volta então curado, até interiormente, porque ele veio e se coloca humildemente diante do profeta e fala assim: olha, o teu servo quer te dar uma recompensa. Então ele foi curado da lepra, da saúde física, e restaurou também a alma. Então nós vimos que o profeta verdadeiro, ele não somente ministra a obra para a cura material, mas ele promove a restauração da alma. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que nós estejamos atentos às palavras proféticas da Bíblia, e entendamos que elas são dirigidas a nós no dia de hoje para que nós possamos cumprir e promover a realização da obra de Deus, e vamos deixar que o Espírito Santo restaure por completo também a nossa alma para que possamos promover o bem-estar de outras pessoas, cumprir bem o nosso papel de evangelistas. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, tenham todos um bom dia, e o Natal está chegando, e vamos orar para que Deus possa nos livrar dessa crise, desse mal que está nos rodeando. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenham um bom dia e que Deus nos abençoe.